As mudanças climáticas estão redefinindo prioridades e exigindo novas respostas das cidades, das empresas e da gestão dos recursos hídricos. Nesse contexto, o saneamento tem papel fundamental como ferramenta estratégica para soluções de adaptação e mitigação climática. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento, o canal da sustentabilidade, iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp. E para falar sobre como o saneamento vem respondendo aos desafios climáticos, nós recebemos aqui em nosso estúdio Ana Lúcia Sajuboc, que é consultora, conselheira e coordenadora da Câmara Nacional de Mudanças Climáticas da ABS. Seja muito bem-vinda, Ana Lúcia. Muito obrigada, Thales. Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder participar desse programa com uma audiência tão qualificada. Bom, Ana, você acompanha a agenda de mudanças climáticas no setor de saneamento há quase 2 décadas, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, na sua visão, como que a relação entre saneamento e clima evoluiu ao longo desse período, né? E por que esse tema se tornou tão estratégico para as empresas do setor? Bem, inicialmente esse era um tema que era tratado exclusivamente na área ambiental. E ao longo desse período eu pude observar que esse tema passou a ser tratado em âmbito estratégico. E por quê? Porque o mercado, as empresas começaram a perceber que as mudanças climáticas realmente estavam acometendo o setor de forma muito mais intensa. Então, os eventos extremos eram algo notável, que se fazia um relato aqui, outro ali, e com o passar do tempo, o que a gente vem assistindo no nosso dia a dia é que esses eventos climáticos vêm se tornando cada vez mais frequentes. E pela estreita relação existente entre o saneamento e a água, isso vem se tornando muito crítico, porque a água é o recurso natural mais afetado pelas mudanças climáticas. Então, ao longo desse período, isso deixou de ser um tema ambiental para se tornar um tema mais estratégico. E o que a gente vem percebendo é que também os financiadores têm se interessado muito mais pela temática. Tanto é que os critérios de financiamento hoje em dia estão muito mais atrelados a ações efetivas que as empresas de saneamento estejam realmente implementando em suas empresas, né? Então, isso vem facilitando muito os caminhos para que as empresas consigam financiamentos mais interessantes ao longo desse tempo, né? E o setor também está se organizando no sentido de participar mais ativamente da definição das legislações, inclusive, né? Por exemplo, a própria Sabesp, ela tem representação no Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. No caso, eu mesma faço essa representação, o que representa um passo muito importante para o setor, né? De ter a voz do saneamento num fórum que discute o andamento das políticas públicas em relação às mudanças climáticas, né? A própria ABS, como você mencionou, né, recentemente formou essa Câmara Técnica de Mudanças Climáticas com uma ligação total com o que o saneamento vem sofrendo em relação ao impacto das mudanças climáticas, né? Como ele pode colaborar para mitigar e como ele deve se comportar em relação à adaptação, né? E mais recentemente também a FESP lançou um núcleo de clima e saneamento, do qual também faço parte e tenho o prazer aí de construir toda a trajetória que a gente está elaborando e desenhando nesse momento. Agora, Ana Lúcia, para quem nos acompanha conseguir visualizar, né? Além da escassez hídrica, quais outros impactos que as mudanças climáticas já vêm gerando para o setor de saneamento, né? O que mais a gente pode Uhum. apontar como fatores aí, fruto dessa mudança climática? É, no lado oposto da escassez hídrica, a gente tem o excesso de chuvas, né? Então, o excesso de chuvas também é muito prejudicial para as operações de saneamento, né? Então, você pode ter a submersão de bombas, o que atrapalha demais a operação. Você pode ter, por exemplo, a inundação de estações de tratamento de esgoto, lavando toda a biota responsável pela digestão dos esgotos, o que é muito prejudicial para a operação também.
Então, enfim, inundações, alagamentos, como que a gente assistiu no Rio Grande do Sul, com impactos gigantescos sobre o setor do saneamento, né? Inclusive, tivemos aqui a Companhia de São Paulo auxiliando a Companhia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para que houvesse, então, a superação desses impactos todos das mudanças climáticas. O próprio aumento da temperatura tem um impacto direto no fornecimento de água, por quê? Porque a população passa a consumir muito mais água, né? Então, a cada grau de temperatura, você tem impactos diretos no consumo de água. Então, as empresas de saneamento precisam estar preparadas para esses impactos das mudanças climáticas, o que nem sempre é muito simples de se prever. Porque a imprevisibilidade é uma das características desse momento de mudanças climáticas que nós estamos vivenciando. Muito interessante. Agora, quando a gente fala em gestão climática corporativa, né, quais são os principais elementos que uma empresa de saneamento precisa estruturar para estar preparada para os desafios atuais e também futuros? A primeira coisa é a mobilização da alta liderança, né? Então, a alta liderança precisa dar o tom. Então, a partir do momento que ela está ciente, tem uma boa conscientização a respeito do impacto das mudanças climáticas no negócio, é fundamental para que toda a estrutura possa caminhar no sentido de implementar suas ações de mitigação, né? Depois dessa mobilização da alta liderança, é muito importante que as empresas tenham uma política, né? Algo relacionado com a governança da empresa, né? Então, essa política ela tem que ditar as regras em relação às mudanças climáticas. O que essa empresa vai precisar fazer para fazer frente a esses desafios, né? E também tem oportunidades que podem ser muito bem estudadas e aproveitadas por meio dessas políticas. Então, ter a alta liderança mobilizada, você ter uma política corporativa, você ter uma estratégia muito bem desenhada, você ter uma gestão de riscos climáticos é algo super importante, porque os riscos climáticos eles podem ser do tipo físico ou de transição. O que isso significa? Um risco físico é aquele impacto direto do alagamento, que vai trazer, enfim, um impacto físico nas estruturas mesmo. Agora, um risco de transição é aquele que se relaciona com a mudança e evolução da legislação. Como é que eu estou acompanhando essa evolução? Então, preciso fazer frente aos riscos de transição também. E assim, algo basilar para quem trabalha com mudanças climáticas, ter um inventário de gases de efeito estufa. Por quê? É por meio desse inventário que as empresas conseguem medir o tamanho do impacto que ela mesma está causando em relação às mudanças climáticas e, a partir disso, consegue demonstrar a sua responsabilidade. Então, ter um inventário, auditar esse inventário, participar de iniciativas públicas que reconheçam a qualidade desse inventário é fundamental, como o Programa Brasileiro GHG Protocolo, que inclusive classifica os inventários, né, de acordo com a qualidade. Tudo isso é muito importante como um arcabouço de ações que as empresas podem executar, né? Então, ter uma estratégia, ter uma política, ter o seu inventário, estabelecer metas de redução de emissões e estabelecer uma estratégia de adaptação climática também é algo muito importante. Fazer, digamos assim, vista grossa para um impacto gigante que é a mudança climática no saneamento é impossível. Então, precisa ter uma estrutura uma estratégia de adaptação climática para fazer frente a isso. E, obviamente, precisa ter uma estrutura de relacionamento com os investidores, né? As companhias abertas, que possuem ações em bolsas, enfim, precisam ter uma relação com esses investidores, o que eles esperam, né, das empresas de saneamento. Então, toda essa estruturação é muito importante para que a gente consiga ter um bom relacionamento com esses investidores também. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo. Se você está gostando desse bate-papo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar a par de todo o nosso conteúdo. É rapidinho, a gente já volta.
Muito bem, estamos de volta. Fica o convite, então, para você participar de mais um encontro técnico AESABESP Fenazan 2026, que neste ano vai comemorar os 40 anos da AESABESP, evento que acontece entre os dias 20 e 22 de outubro em São Paulo, no Expo Center Norte. E também um recadinho aqui para você, além de nos acompanhar aqui, se inscrever no nosso canal, também acompanhar as redes sociais da AESABESP e também da Sanias Online. Muito bem, vamos continuar então aqui esse bate-papo super interessante, falando sobre mudanças climáticas, o papel do saneamento nesse sentido. Ana Lúcia, você falava da questão de as empresas terem relatórios, né, certificados, né, apontando esses impactos, né? Como é que se dá o acesso a recursos, a financiamentos, né? Esses Uhum. financiamentos globais, eles têm sido cada vez mais exigentes nesse sentido de se ter esse monitoramento, esses apontamentos das empresas? Sem dúvida. Eu acho que é uma super oportunidade que o setor tem e ele precisa aproveitar, e para aproveitar ele precisa se preparar. Então, ter equipes especializadas, ter uma preparação técnica robusta para aproveitar essas oportunidades. Esses financiamentos, chamados financiamentos verdes, eles trazem oportunidades de alavancar muitos projetos de saneamento que têm relação direta com as mudanças climáticas e também beneficiam o desempenho dessa empresa em termos operacionais. Então, eu acho que isso é muito interessante. As exigências são grandes, sim. Muitas vezes são padrões adotados na Europa e que, para nós, representam um desafio. Mas nada que uma equipe bem preparada, com um bom treinamento e uma boa preparação não consiga fazer frente, né? Ter bons indicadores e um acompanhamento da evolução da implementação dessa estratégia climática é algo fundamental, porque nós não podemos estabelecer essa estratégia e não fazer um acompanhamento da sua implementação. Mas como é que isso vem evoluindo? Estabelecer metas de redução de emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, como é que a gente acompanha a evolução ano a ano da implementação dessas ações para que a empresa seja mais eficiente, né, em termos de emissões, né, que consiga reduzir de fato essas emissões e trazer benefícios climáticos importantes. E para finalizar, né, além de reduzir impactos, o saneamento pode ser parte da solução para os desafios climáticos, né? Então, a pergunta que eu te faço é: quais oportunidades você enxerga para o setor nos próximos anos? Isso é muito interessante e é algo que o setor precisa realmente se debruçar para entender que muitas das suas ações já possuem um DNA muito bom em termos de adaptação climática, né? Então, por exemplo, quando você tem uma estação de tratamento de esgoto com a digestão do lodo, você produz o biogás, né? Então, esse biogás ele pode ser aproveitado como uma fonte de um combustível, por exemplo, um combustível super limpo, um subproduto do tratamento de esgoto que seria lançado na atmosfera ou queimado em flare, ele pode ser aproveitado como combustível, por exemplo. Então, isso é uma oportunidade para o setor de um negócio verde que pode ter um financiamento climático, sim, né? Então, a gente tem linhas de financiamento tanto internacionais quanto nacionais, e esse tipo de ação é algo muito interessante, né? Muitas das ações de aproveitamento dos subprodutos em geral, né, do tratamento de esgoto, representam oportunidades climáticas para o setor e que a gente deveria sim ver, né? Por exemplo, o efluente final, né, transformar isso em água de reuso, é algo extremamente importante em termos de adaptação climática e uma oportunidade para o setor também, né? Como um produto novo que pode ser comercializado, né? Então, nós temos essa questão para o biogás, nós temos essa questão para os efluentes finais. O efluente final também pode ser uma fonte geradora de energia, né? Dependendo do volume desse efluente, ele também pode ser uma fonte geradora de energia, e o próprio lodo, gerado a partir das estações de tratamento de esgoto, ele pode ser reaproveitado e é uma forma excelente de aproveitar uma oportunidade de novos negócios aí para o setor de saneamento. Muito bem, Ana Lúcia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você hoje. Agradecimento em nome da TV Água e Saneamento e também da AESABESP. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a vocês também que nos acompanharam em mais um Diálogos da Água. Olha só, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar todo o nosso conteúdo e, claro, nos vemos no próximo bate-papo. Até lá. Tchau, tchau.